galera, beleza? Vamos começar com essa série de vídeo aí que a gente vai estar fazendo. Hoje a gente vai estar fazendo o nosso primeiro vídeo aí falando de assuntos aí diversos a respeito do que a gente acredita de cristianismo, do que a gente acha que o cristianismo de hoje em dia está passando, pelas dificuldades que a gente sabe que o cristianismo aí no decorrer do tempo aí vai sofrendo e vai se enfraquecendo. Então a gente vai começar aí hoje uma sériezinha aí de coisas que, sei lá, passam na nossa cabeça, que a gente às vezes questiona, que às vezes a gente não entende e que, sei lá, acho que dá um bate-papo legal, dá um assunto legal pra gente falar e pensar, né? A gente vai falar é um negócio que, sei lá, na minha cabeça tá decepcionando demais, essa noção de certo e errado que a igreja tá tendo, né? A gente que vive com Cristo, a gente que um dia decidiu abandonar a nossa vida secular, abandonar nosso passado pecaminoso, nossa forma de pensar, e aí a gente aprende N coisas que a gente sabe que é certo, mas aí começa a ficar difícil a gente seguir, começa a ficar pesado para viver a vida desse jeito, e aí em vez de a gente, sei lá, se fortalecer para tentar, mesmo assim estando difícil, a gente tentar continuar vivendo assim, não, a gente prefere começar a voltar a pensar do jeito que a gente pensava antes de conhecer a palavra, antes de conhecer Jesus, né? A gente começa a facilitar, sei lá, a nossa vida. E uma das coisas que na minha cabeça nesses últimos tempos está acontecendo muito e que eu não consigo entender é essa situação do certo, que já se perdeu o que é certo, né? Aí, hoje em dia, o que é errado, se não for descoberto, é certo. O certo é certo e o errado, se não for descoberto, é certo. Peraí. Aí agora ficou confuso. Ou seja, vamos ver. Se eu mentir é errado. Mas se ninguém descobrir, certo. Sei lá, pornografia. Olhar, errado. Se ninguém descobrir, certo. Mas se alguém mexer no meu computador e ver o histórico? Vixe, aí complicou. Aí ficou errado. Sexo antes do casamento. Errado. Mas se só eu e minha namorada souber, certo. Então, peraí, vamos ver. Eu tô com a minha namorada, aí eu saio pra um rolê, aí no meio do caminho, sei lá, passa umas coisas erradas na minha cabeça, aí nós para num lugar meio errado lá e começa a fazer umas coisas erradas. Tá só eu e ela. Ou seja, tá tudo certo por enquanto. Mas será que ninguém vai descobrir? Porque se alguém descobrir, aí fica errado. Então, beleza, só a gente vai ficar sabendo. Só que peraí, aí cai num negócio que pra mim eu aprendi que Deus era onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente está em todo lugar, e onisciente sabe de tudo, e onipotente é o Todo-Poderoso. Então, se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Então, ele estava lá no carro comigo. E onisciente, mesmo que ele não tivesse, ele sabia. Ixi, aí agora ficou complicado. Agora deu medo. Tipo, Deus estava lá. Então, estava eu, minha namorada, e Deus no banco do passageiro. Putz, então Deus está sabendo. Então, se ele está sabendo, está errado. Peraí. Mas se Deus não falar para ninguém,
Porque eu já sabia. Minha namorada já sabia. E tava de boa. Agora Deus descobriu. Se ele não contar pra ninguém, sabe, não revelar pros caras lá, a pessoa que tem visão, que sonha esses negócios aí, se ele não revelar pra nenhum desses, aí fica beleza. Porque daí aí a gente aumentou mais um que tá sabendo, né? Deus, minha namorada e eu. Mas aí beleza. Até aí tá tranquilo. A única coisa é que daí também é um negócio assim. Tipo, aí a gente vai caminhando nesse negócio, Deus sabendo, Deus tá ali. Aí a gente vai caminhando. Aí, sei lá, eu acho que nós já deve estar meio perto do fim dos tempos. Aí tem Apocalipse dizendo que daí Deus vai vir, vai buscar. Só que daí eu acho que ele não vai buscar nós. Porque, né, nós tá errado. Ninguém sabe, mas nós tá mais ou menos errado aí. Aí nós vai ter mais um tempo pra fazer o rolê. Putz, mas aí nós vai ter mais tempo pra fazer o rolê, mas nós vai ficar pra segunda leva. E na Bíblia fala que vai ser tenso o pessoal que ficar pra segunda. Vai sofrer pra caramba. Então, peraí, vamos tentar fazer diferente. A gente podia... Não. A gente podia tentar... Não, também não ia dar certo. Não, também não. Não tem... Galera... Isso aí não rola, gente. Isso aí não tem esquema. Isso aí não dá certo. O errado é errado, gente. Na minha cabeça não cabe. Certo é certo, errado é errado. Deus escreveu certo e Deus escreveu errado. Ele deu a Bíblia pra gente. Só pra isso. Pra mostrar pra gente o que é certo fazer e o que é errado fazer. Não dá pra gente continuar nessa pegada de que se ninguém descobrir, tá certo, né? Galera, nessa mesma pegada, sabe, de viver o cristianismo puro, de entender o que é certo, o que é errado. Teve um cara, um alemão, muito fera, né? Na época dele ele destruiu nesse naipe de pensamento. É Dietrich ou alguma coisa, né? Vai estar o nome dele aqui embaixo para quem quiser conhecer a história do cara um pouco melhor. Ele teve uma sacada de uma frase que descreve, perfeito o que a gente tá sendo, né? A frase do cara foi assim: se você tomar o trem errado, de nada adiantará andar pelo corredor no sentido contrário. Se você tá caminhando porque é errado, no embalo das coisas que tá errado, não adianta você tentar virar a cabeça pro lado que tá certo. Não adianta você estar fazendo algo errado e virar a cabeça para tentar se convencer de que você está olhando para o caminho que é Jesus, que é o certo, que é a verdade, que é a vida. Não rola, não existe. Você até está olhando para o caminho certo, mas está indo para o outro. Para que Jesus voltar, não adianta você estar olhando para ele se você vai estar já a quilômetros de distância dele. A gente tem que parar com isso. A gente não pode deixar o cristianismo que Deus mandou Jesus aqui para iniciar, que era perfeito, que os 12 apóstolos se mataram para conseguir fazer ele crescer. A gente, por achar mais fácil viver se escondendo, mudar tudo isso. Deus nos colocou aqui como, sei lá, espelhos dele. As pessoas têm que olhar pra gente e ver ele. E o que a gente tá fazendo? Como que a gente tá fazendo? Galera, vamos mudar isso. A gente tem poder, a gente tem força, a gente tem Jesus, a gente tem Deus. Vamos fazer a diferença. Meu pensamento veio para isso, não para criticar quem faz,
não para falar mal de quem faz, mas sim para a gente entender que às vezes o que a gente está fazendo não está certo e que a gente tem que mudar. Fácil ou difícil é indiferente. Se a gente vai conseguir sozinho, se a gente vai precisar de ajuda, é indiferente. O que a gente tem que fazer é tentar mudar. O cristianismo vem degradando e a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que fazer o cristianismo subir, crescer. A gente não pode deixar isso apagar. Valeu, galera.